lutar. Somos pulseiros e quilombos e os balaios a balaia, mas os balaios a balaia, e os balaios a balaia, mas os balaios a balaia, e os balaios a balaia. Pelas curvas da estrada, num percurso sem dimensão, sob a sombra do destino, entre o júrio e a ilusão. Tô traçando a minha história, escrevendo na memória cada passo desse chão. Somos a guerra de comuns. Somos palmares a lutar. Somos pulseiros e quilombos e os balaios a balaia, mas os balaios a balaia, os balaios a balaia, os balaios a balaia, os balaios a balaia. A cidade é um feitiço, borbulhando no caldeirão. Homens, pombos e edifícios, morcegos com asas de avião. Nordestinos e estrangeiros, todos em busca do dinheiro. É o monumento da confusão. Somos a guerra de canudos. Somos palmares a lutar. Somos pulseiros e quilombos e os balaios a balaia, mas os balaios a balaia, a balaia, mas os balaios a balaia, os balaios a balaia. Boa! Não tinha programado essa música não, mas quando eu vi um pouco da sua oficina antes de entrar ao vivo, e aí não sei o que é que deu, na hora que eu afinei a viola, ontem eu fiz a live e eu não cantei essa música, não cantei nenhuma música minha, né? Então essa é Balaiada, que é minha composição, que é muito pouco cantada, pelo menos vocês cantam de vez em quando, aí eu sei disso. Mas eu nunca canto. E a Dandara, minha filha, sempre me cobra, né? Você tem que cantar suas músicas e tal. Então abri aqui essa participação com Balaiada, que eu fiz essa música há uns 30 anos atrás, né? Para falar um pouco da nossa história mesmo, né? Muito obrigado. Eu acho que isso daí foi a sua percepção, que eu tava doidinho para que você cantasse essa música. Então, o mestre aí que tá, né? Eufra abriu aí, né? Fez uma primeira passagem de som aí, né? O som tá chegando legal para vocês. Se tiver com algum problema, minha câmera deu um problema aqui, mas eu já arrumei. Então, primeiramente, né? Eu queria agradecer muito o mestre Eufra Modesto aí por estar compartilhando, por ter aceitado esse convite de estar somando aí com a gente. Mestre Eufra, que tem um currículo imenso. Eu não sei da metade do que ele fez e minha folha aqui tá cheia, que eu falei assim, não, eu vou esquecer de alguma coisa, né? Então, para quem não conhece, né, o nome dele é Eufraudísio, né? Se eu falar alguma coisa errada, o senhor me corrige aí, por favor. Né? Nasceu na Bahia, a cidade aí de Floresta Azul, né? Em 12 de julho de 51. Esse cara aí que nasceu fazendo história, né? Então ele é considerado um dos maiores contadores de causos da atualidade. Então, para quem não conhece o caos, né, depois o mestre Eufra vai falar, eu fui conhecer caos com o mestre Eufraudísio. Eu não conhecia caos, a gente que é da cidade, né, como o pessoal chama, a gente não tem muito acesso a essa cultura que é tão rica, né?
Então ele é ator, é músico, é compositor, é cantador, pesquisador, mestre das culturas populares, inclusive mestre de capoeira também, né? Ele tem um tempo, acho que não está fazendo a parte prática dos golpes, né? Mas a capoeira, como dizia o mestre Moreira, né? É muito do que somos e muito do que pouco sabemos. Então, a capoeira não é só dar pernada, né? Capoeira é passar história, é compor música, é ter essa percepção, esse olhar com o outro. Então, alguns não consideram como mestre de capoeira, consideram como mestre de cultura popular, mas eu considero como mestre de capoeira também, porque me ensina, mesmo com a distância, me ensina muito, né? Então, ele também tem um projeto muito bacana chamado Folclorinhos. Eu cheguei a presenciar um dia da atividade dele lá em Jundiaí. Jundiaí ou Jandiri? Jundiaí, né? Foi. Jundiaí. Ele que foi secretário de cultura também da cidade de Jundiaí. Várzea também? Ou só Jundiaí? Sim, Várzea Paulista Várzea também. É um cara considerado. Quando chega lá, o pessoal põe até o tapete vermelho para ele. Ele que participou do movimento negro aí também, né? Foi presidente cineclubista de São Paulo, né? Quando começou, na época que os filmes era feito no rolo, né? No rolo que ele Manivela. A Manivela contou várias histórias aí que ia no centro de São Paulo buscar as fitas para passar, levava lá na região do Grajaú, né? Ele mais os irmãos deles que tiveram também, cada um contribuiu, acho que com um grande tesouro aí para a cidade de São Paulo, né? Eu falo para a cidade porque depois os alunos, cada um foi para um espaço, foi disseminando. Então, acho que ele plantou essa sementinha aí também. Então, tem vários artistas, outros artistas que são destaques aí, o que faz a diferença na comunidade, que teve essa vivência com o mestre. Participou do movimento negro também, né? Se eu não me engano, dos movimentos sociais, né? Na época da ditadura, esteve ali na linha de frente, fazendo várias ações, né? É um grande compositor, adora música zumbi, balaiada, né? O mestre canta várias músicas. O Bahia. Oi? O Bahia, que inclusive foi censurada na época da ditadura, que depois o mestre pode falar mais, né? E é um cara internacional, um cara moderno. Foi para as Europa também, né? Tem uma filha também que é uma grande artista, Dandara. Foi para as Europa aí, para a Suíça, Alemanha. E até doido, tem a lista imensa aí desse cara. Eu ouvi até na internet um tempo atrás que ele não sei se é verdade, eu acho que ele vai confirmar, que teve uma homenagem para ele nos blocos do carnaval lá de Jundiaí. O pessoal colocou um bloco lá com os causos e cantigas de homenagem a ele. Foi isso mesmo? Foi, exato. Então é um cara, você vê que não é um cara bem importante aí pra gente. Principalmente para mim, que eu participei da corrente libertadora durante muito tempo. Tem uma tatuagem aqui com a frase dele, com o símbolo, né, que para mim é bem representativo, bem importante. Se eu ficar aqui, eu vou ficar a live inteira só falando bem dele. Né? Sou suspeito para falar, certo? Mas a ideia hoje é que ele pudesse vir trazer um pouco dessa riqueza, né? Um cara que está aí há bastante tempo, considero um cara muito importante. Infelizmente, as mídias, né, não divulgam essas pessoas que são importantes, que levam a cultura para o povo, né? Divulga mais outros, né? Então, eu queria fazer só essa pequena apresentação aí, né? Agradecer muito o mestre por ter vindo. E aí eu vou deixar a live livre aí. O que você quiser falar, o que você quiser cantar, tocar. Depois a gente puder trocar uma ideia, que eu acho que é bem importante também, né? A gente cantar e depois fazer um diálogo aí. Então, tudo no seu nome aí, fica à vontade. Obrigado, Renato, mas eu só queria fazer uma correção. Quando você fala o verbo participou, eu corrijo para o participa, porque eu estou aqui na Bahia e estou aqui ajudando as pessoas e estou participando das atividades do movimento social, movimento político, movimento cultural. E em São Paulo eu volto sempre assim, mesmo depois que eu vim para cá, todos os anos eu volto
3, 4 vezes por ano, exatamente para continuar os projetos que eu iniciei aí, que são projetos que não tem um teto, né? Ele não para. Sim. Passa para o comando de outra pessoa e essa outra pessoa continua, como é o seu caso, mas essas pessoas querem contar com a nossa contribuição. E aí a gente não pode falar, fui para a Bahia e não volto mais. É impossível. Sim. Quando a gente desenvolveu todos esses anos, décadas de trabalhos e tal. E aí o fruto é um fruto que nos agrada bastante. Que é esse fruto aí que você, por exemplo, ao me convidar para estar aqui nessa live, nessa oficina, para mim é o resultado de um fruto. Né? E é claro que você parou de falar de mim, ainda bem, porque eu estava preocupado, porque quem não conhece está mentindo. Ele pagou alguma coisa para ele. Um pouco, esperar as pessoas conhecerem primeiro. Né? Eu falei o participou, que na verdade eu estava tentando lembrar, você acha que foi presidente do movimento negro, né? É que eu não sabia ao certo, aí eu falei, vou puxar aqui o que eu lembro na memória, e aí ele... Mas você claramente participa do movimento, vários movimentos sociais, né? Só de estar aqui, você já é um grande participante, né? É essa questão, né? A gente está no movimento, né? Quem entra no movimento é o movimento. O movimento move, né? Move eternamente. Ele pode até ser abafado, extinguido, mas enquanto tiver pessoas pensando nos objetivos de um movimento, ele é o movimento. Então, assim, eu estive como diretor de cultura, estive como comando de cultura de 2 cidades, estive como presidente da Federação Paulista de Cineclube há muito tempo atrás, e ultimamente estive como presidente do Centro Cineclubista de São Paulo. Então, a gente passa, né? A gente esteve ali. Mas o movimento cineclubista está dentro das coisas que eu faço. As minhas coisas são voltadas para esses movimentos todos. Né? O movimento negro também. Fui presidente de um grupo chamado Grupo de União em Consciência Negra, a nível nacional. Né? Mas tem vários grupos que são ferramentas da resistência do negro no Brasil. Né? Então, são muitos grupos. E eu fui presidente de um desses grupos. Ontem, por exemplo, na minha live, entrou pessoas que já não me vê há mais de 30 anos e atuou comigo nesse grupo. Né? Então, mas o movimento ele continua, né? E eu continuo ajudando a tocar em frente essa necessidade da resistência. Né? A capoeira, como você falou, eu sou um mestre de capoeira. Né? Não estou na ativa, né? Mas eu desenvolvi toda uma pesquisa, todo um trabalho, e a Corrente Libertadora se destacou como um grupo de capoeira diferenciado dos demais grupos de São Paulo, décadas e décadas, pela sua dedicação em apoio aos movimentos sociais. Né? Então, nós desenvolvemos muita coisa dentro da sede da Corrente Libertadora que não era apenas capoeira. A capoeira era a locomotiva, a capoeira era o atrativo onde chamava as pessoas. Mas a gente tinha grupo de folclore, grupo de dança, cineclube. Tanto é que a capoeira, o período que você ficou na Corrente Libertadora, tinha também ainda essas atividades, inclusive saraus, né? Sim. Então, isso é importante. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma cantiga na conversa? Bora! Falamos muito de capoeira, mas eu não vou fazer uma cantiga de capoeira agora, não. Vou fazer uma cantiga caipira. Uma cantiga caipira que está voltada mais para o catira, que é uma dança com a viola, né? A viola e a palma da mão e a batida dos pés. Né? Se faz muito isso. Beira-mar, beira-mar novo, foi só eu quem cantei. Oh, beira-mar, adeus dona, adeus riacho da areia.
a minha canoa lá pra banda do pesqueiro, beira-mar. Adeus, dona, adeus, riacho da areia. Procurando amor de longe, que de perto já deixei, ô beira-mar. Adeus, dona, adeus, riacho da areia. Adeus, adeus, dona, adeus, eu já vou embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando voltarei. Eu sou canoeiro. Rio abaixo, rio acima, tudo isso eu já tentei. Ô beira-mar, adeus, dona, adeus, riacho da areia. Procurando amor de longe, que de perto já deixei. Ô beira-mar, adeus, dona, adeus, riacho da areia. Adeus, adeus, dona, adeus, eu já vou embora. Eu morava no fundo d'água, não sei quando voltarei. Eu sou canoeiro. Rio abaixo, rio acima, por isso já rodei o beira-mar. Adeus, dona, adeus, riacho da areia. Boa! Muito bem. O pessoal que quiser fazer pergunta também pode mandar pro mestre aí, se quiser falar, pode interagir com a gente, a live é para todos. Fica à vontade. Tá chegando bem a música aí? Tá, aqui tá legal. Tá chegando. Tá. Então vamos fazer um... É uma versão que eu gosto muito dessa cantiga de capoeira. Eu fiz uma versão para viola. Vocês estão ouvindo aí a viola de 10 cordas, a viola caipira. Depois eu vou pegar o violão. Mas eu vou fazer ainda essa com a viola. Pode cantarolar, você que está em casa, cantarola também, é muito bom. Ô Luandaê, meu povo, ô Luandaê, Bará, ô Teresa samba deitada, ô Marina samba de pé, lá no cais da Bahia, não tem lelê, não tem nada, não tem lelê, nem lá lá, ô lá, e lá, ô lelê, ô lá, e lá, ô lelê, ô lá, e lá, ô lelê. Ô Luandaê, meu povo, ô Luandaê, Pará, Teresa samba de tarda, Marina samba de pé, o lá no cais da Bahia, não tem nada, não tem lelê, nem lá, ô lá, e lá, ô lelê. Aí eu fui lá na Bahia, na roda de capoeira, na roda de capoeira, procurar uma mulher, procurei, mas não encontrei. Procurei, mas não encontrei. Encontrei o seu irmão. Encontrei o seu irmão. O seu nome é Adão. O seu nome é Adão. Eu então perguntei, Adão, mas
mas cadê Salomé? Adão, mas cadê Salomé? Adão, pra ilha de Maré. Ai, ai, Adão, mas cadê Salomé? Adão, mas cadê Salomé? Adão, pra ilha de Maré. Aí eu fui lá na Bahia, aí eu fui lá na Bahia, na roda de capoeira, na roda de capoeira, procuraram uma mulher, procurei, mas não encontrei, procurei, mas não encontrei, encontrei o seu irmão, encontrei o seu irmão. Seu nome é Adão, seu nome é Adão. Eu perguntei, Adão, mas cadê Salomé? Adão, mas cadê Salomé? Adão, pra ilha de Maré. Ai, ai, Adão, mas cadê Salomé? Adão, mas cadê Salomé? Adão, pra ilha de Maré. Essa daí a gente aprendeu aqui na oficina. A Daiane comentou aí, ó. Essa a gente aprendeu também. Que bom, porque é importante você. Eu queria fazer esse elogio na sua linha de trabalho, que essa coisa de não perder essas referências musicais, além das informações que você leva para a galera. Eu tenho visitado, tenho visto trabalhos de capoeira em vários lugares, aqui na Bahia também, e há uma carência muito grande desse compromisso de colocar a capoeira como ferramenta de formação, né? Como matéria de formação, não é apenas uma coisa bela, bonita. Plasticamente, a capoeira é um movimento belo, né? Atraente demais. Porém, a capoeira ela foi inventada, ela foi criada por uma necessidade política, né? De um povo negro que precisava buscar a forma de liberdade que tanto eles sonhavam. E, na verdade, a capoeira surgiu como uma ferramenta da resistência. Então, não é um ato aleatório, né? Não é um traçado bonito que fizeram com a perninha para cá, a perninha para lá, para ficar bem bonito. Não, não. É uma necessidade do corpo. E o povo negro criou essa ferramenta por uma necessidade. Isso é muito importante, né? Ainda mais, eu vejo assim, principalmente as suas letras, as letras que você compôs, como a Zumbi, a Bahia, que foi censurada na época da ditadura, né? São músicas fortes, né? São músicas com conteúdo político, né? Não político partidário, mas político de ter uma direção, nessa direção de entender as demandas do povo negro, né? Entender essas demandas da sociedade, principalmente dos mais pobres, dos proletários, né? Então, e a música, muitas pessoas na oficina vai falando assim, eu tô fazendo a capoeira, mas eu escutei assim falar que o negro lutou para se libertar, o que é isso? Então, acho que a música tem esse poder também de envolver, né? De trazer. Eu queria que você, depois que você cantasse, a gente pudesse conversar sobre isso, essa importância das suas músicas, como você cantou a primeira balaiada, né? E eu demorei um tempo para entender o que era balaiada. Balaiada? O que é balaiada? Aí depois eu fui ver um documentário que falava sobre a balaiada, a revolta, né, dos negros. A guerra dos balaios. Isso. E aí eu fui... balaiada é isso, né? E aí tem até balaio do cesto também, né? Do cara que fazia o cesto e tal. Isso. Então tem toda... Mas isso vai, desde cedo, a gente vai se conscientizando, né? Um dia na oficina, um menino, no Grajaú, eu tava lá, eu cantei assim, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia. Quando eu falei eu sou da Bahia, ele falou, eu sou de São Paulo. Então, teve uma música da cultura popular, ele já falou assim, eu não sou da Bahia não, eu sou de São Paulo. Então, tem esse poder de
das pessoas, né, se orientar, se conscientizarem. Né? Boa tarde, Lucas. Sim, mas chegou aí. As perguntas... Deixa eu pôr o violão aqui. As perguntas que vocês querem fazer, podem fazer, vocês que estão aí entrando na live, aí participando, né, podem fazer pergunta aí para o Renato, ele me remete a pergunta e a gente vai tentando ajudar. Quando passar esse período tenebroso aí da pandemia, eu quero combinar com o Renato de visitar pessoalmente o grupo, entendeu? Eu já tinha falado isso para o Renato. De visitar não para fazer show, né, isso, né? Mas fazer uma roda de conversa, regrado a cantiga e causos e cordéis e tal, né? Então, assim, mas assim, conversar sobre a nossa história, sobre os nossos fazeres, né? Esse compromisso com a vida, com a família, com o mundo, né? E todas essas pessoas que se acercam dessa proposta que o Renato está levando, a princípio a gente imagina que são pessoas que pensam no bem, que pensam no bem do outro, inclusive, né? E que é uma coisa que a corrente libertadora sempre divulgou, sempre fez, né? Então, hoje nós temos um país, uma sociedade assustadora do ponto de vista da corrupção e da falta de compromisso social, né? Da falta de ética, da falta de caráter, que é o que está levando o nosso Brasil para um buraco escuro. Não sabemos como é que isso vai estar daqui 1 ano, 2 anos, né? Não sabemos, não temos noção. Mas isso, nós temos aí um comando da nação escolhida pelo povo. Né? Então, assim, esse grau de corrupção que está por aí, que todo mundo reclamando, veio de onde? Veio do inferno por dentro de um esgoto e soltou aqui no Brasil? Não. Eu costumo dizer que todas as famílias não são corruptas, mas os corruptos nasceram das famílias. Sim. Não tem nenhum corrupto que apareceu aí como se fosse uma estrela. Ele vem de uma família. Então essa nação precisa olhar para dentro de si, né? E ver que a gente fala muito mal desse Congresso, que é muito ruim, perverso, né? A maioria dos políticos que estão aí são perversos, né? Agora, essas pessoas saíram do seio da comunidade, do seio da sociedade, né? Então, como é que a gente faz? E como é que a gente analisa isso? E como é que a gente age daqui para frente? Né? Eu acho que a pandemia, todo mundo está dizendo isso, o coronavírus está trazendo um exemplo para a gente de que nós precisamos mudar o nosso comportamento, inclusive com a natureza, né? Inclusive com a terra, inclusive com os animais, né? Inclusive com a mata, com a madeira, com a árvore, né? Com a abelha, né? E o homem que acha que é dono da terra, né? Ele chegou na terra e foi expulsando os verdadeiros donos da terra, que são os animais, né? Maltratando os verdadeiros donos da terra. Né? Mas isso é uma história que a gente pode estar falando, talvez até musicalmente ou em cordel, né? Eu pensei nisso, de repente, a gente montar uma linha, é uma proposta, né? Por exemplo, você está trazendo do início, né? Do início aqui da construção do Brasil. A gente sabe que muitas pessoas de Portugal, lá da Europa, era deportado para cá porque cometia crimes, né? Então, essa história da corrupção, ela tá intrinsecamente ligada à história do Brasil, né? Tem muita coisa boa no Brasil, tinha os povos nativos aqui, né? Que são vários povos, uns foram exterminados, outros continuam resistindo. Mas eu acho que é legal você pegar dessa linha, porque é isso, né? A gente é fruto, né? E a gente tem que aprender a história, porque senão a gente pensa, que nem você falou, como é que o cara saiu do inferno, chegou no esgoto e está lá no Congresso. Não é assim, né? São de gerações e gerações de famílias aí, né? De comportamentos que precisam ser mudados.
Mas aí vem a questão aí vem a questão que a gente não conversa muito, que a escola não expõe, que não há uma linha pedagógica para a criança já entender do início. Por exemplo, existe o que ocorre no Brasil? A questão das